A paz do Senhor, ao povo de Deus, a paz do Senhor para você que gosta de ouvir a palavra e ensinar e também aprender, né? Estamos juntos aí na palavra de Deus, tá bom? Eu quero responder aquela enquete da qual falei sobre o batismo, né? Acerca de quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. O interessante é que 99% dos meus amigos pastores, da qual eu amo muito, afirma que o batismo, ele é um ato figurado, da salvação, e que tem trazido essa doutrina, e o povo tem se apegado nisto. E quando a gente fala de batismo, está ligada diretamente à salvação. É por isso que eu tenho um pouco de dificuldade de ver isso como símbolo. Um pouquinho. Porque a Bíblia diz bem claro, no livro de Marcos, capítulo de número 16, no seu versículo de número 15, em diante, ele está dizendo: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Espera aí. Quem crê, primeiro crê. Ser batizado será o quê? Salvo. Se Jesus está falando isso, aí ele fala: não, mas isso é uma ordenança do Senhor. Salvação é ordem do Senhor. Sim, é ordem. Se nós formos observar, até Satanás crê. Satanás crê até mais do que eu e você. E estremece, mas ele não obedece. O que tem acontecido hoje é que por falar ou por ditar que não seja algo simbólico, as pessoas recebem Jesus e não querem se batizar. Ou fica um tempo observando e não quer se batizar. A pergunta é: será que essas pessoas são salvas mesmo? Quem garante que ela crê? Porque quando a pessoa crê, ela imediatamente quer se batizar. Deus não é Deus de brincadeira e nós não estamos brincando. A Bíblia é bem clara, reflete acerca do batismo. Não estou falando em muitas águas com pouca água. Não estou dizendo que a água ela salva. Não, que salva é a pessoa que crê. A água apenas é uma ordenança de Deus para que se conclua aquilo que foi dito no coração. Porque a Bíblia está dizendo em Romanos, capítulo 10, versículo 9, se com tua boca confessar em seu coração, sereis salvo. Aí eles falam: crere e sereis salvo, tu e toda a tua casa. E esquece de observar que texto fora do contexto gera um grande pretexto. Paulo e Silas estavam presos e o guarda estava incumbido de guardá-lo na prisão. E quando eles oravam, aconteceu tudo aquilo que você sabe, e ele achou que os presos tinham ido embora, raciocinou que ele seria morto e também sua família. Quando ele pegou para se matar, então Paulo, não somente Paulo, que está no plural, gritaram: não faça isso, né? Porque nós estamos aqui. Crede e serei salvo tu e tua casa. Mas você vai ver que depois no versículo seguinte, Paulo vai instruir no caminho que deve andar para ele. No outro versículo já está ele e a família dele sendo batizados naquela mesma noite. Então não tem cabimento da pessoa falar que o batismo não tem nada a ver, que é só um símbolo, não é uma ordem de Deus. Quando nós começamos a símbolo da palavra de Deus, nós estamos entrando diretamente na autoridade de Jesus Cristo. E tirando a autoridade de Jesus Cristo é que Satanás quer. Satanás quer que nós tiramos a autoridade da pessoa de Cristo. Porque se nós falamos que isso aqui nós estamos tirando a autoridade. E aí fica baseadamente em questões filosóficas, psicólogos ou até sentimentalismo. Não. Olha o que a Bíblia diz. Se eu não me engano, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, quando ele vai falar do negão abençoado. Vocês conhecem aquele hino do negão abençoado? A Bíblia diz que Filipe estava ali e o negão vinha lendo a Escritura. Viram a Escritura.
E a palavra do Senhor diz que o Espírito levou Filipe até aquele carro. E a pergunta foi bem clara. Filipe, olhando para ele, perguntou: você entende o que lê? Sabe que o eunuco falou para você, pastor, irmãos, homem de Deus? Sabe o que foi, Filipe, que ele falou? Como crerei se ninguém me explica? Aí entra a autoridade do ensinamento bíblico e não da doutrina psicológica ou da questão filosófica. Não, mas Bíblia. Ele disse assim tão somente. Quando a ele falou, então Filipe sentou e naquela escritura foi ensinando. Qual a escritura? Foi levado como cordeiro e não abriu a sua boca. Enfim, está falando da crucificação de Jesus. E aí, manda parar o carro. Ele fala: olha uma água ali. Água não significa o Rio Jordão, muita água. Era pouca água. Não é a quantidade de água que vai te salvar. E ali, eles pararam e aí o eunuco fez outra pergunta. Olha a água, o que me impede de ser batizado? Meu querido, se fosse no dia de hoje, eita, era tanta coisa que não... Olha, você é casado? Não. Você fuma, você bebe, você faz isso, você faz... tá cheio de Cristo aí. A pergunta, a resposta seria essa, mas que crê somente. Para você ser batizado, crê somente. Então você tem que crer. É o crente salvo. Crê somente. Eu creio. Então pegou ele. Crê em quê? Naquilo que foi pregado sobre Cristo. Amém? Batizou e ali Filipe já não estava mais. Não se pode pedir ninguém de batizar. É a mesma coisa. O batismo não é teu e nem a ceia é tua. A ceia, a Bíblia diz que a ceia é do Senhor. Pastor, mas isso é outro caso, falar de ceia é outra coisa, falar de ceia, porque tem muita gente aí, né, que hoje é Páscoa, não sabe nem o que é Páscoa. E fica falando Santa Ceia só tá na base da Bíblia em cima, na Escritura não está. A Escritura está falando Páscoa e ceia. Quando Jesus manda os seus discípulos, é para fazer a última Páscoa, a última. Isso aí vai ficar para você pensar, tá? Se você quiser, dá a sua opinião. E eu vou te explicar o que é Santa Ceia também. Não estou querendo ser melhor do que ninguém, mas eu estou tentando explicar. Porque se você vai com esse negócio de crer, as pessoas creu em quê? Na Rainha do Céu, creu no Santo Antônio, crê nisso. Aí chega na tua igreja, eu já fui batizado. Por quê? Se for um símbolo, eu não necessito ser batizado. Irmãos, é sério. É muito forte. O batismo não quer dizer somente sim que levar para isso, mas é uma ordem de Deus, uma ordenança do Senhor para que se cumpra no meio da igreja aquilo que está arrependido. Irmão, mas amanhã ou depois ele não vai querer, vai falar que não, ele não ensinou. Não, onde você viu na igreja alguém ensinando alguém a batizar, irmão? Aonde você viu na igreja fazer preparação de batismo? Todos os lugares que houve batismo, a pessoa ouviu o evangelho, arrependeu-se e naquele momento foi batizado. É só hoje, no século XXI, que eu vejo preparação de batismo. Não sou contra, quanto mais você ensinar, melhor. Mas veja bem o que a Bíblia diz e o que nós fazemos. Você é culpado, a Bíblia diz que ligar na terra será ligado do céu, que desligar na terra será desligado do céu. Você tem também um raciocínio de doutrinar a sua igreja. Eu não estou aqui falando de doutrina de igreja, estou falando das escrituras, que é fundamental para a nossa vida diária, o nosso alimento diário. Lá, batismo é necessário. Se você estava na católica e foi para a evangélica, tem que se batizar de novo. Se você já era batizado de outra igreja e veio, não se batiza. Por quê? Porque não é necessário. Batizado a gente, só um batismo, não é necessitado. Amém, querido? Vai lá que Deus vai te renovar, vai se abençoar. Pastor, mas eu cometi um pecado e eu não posso, e não sei o que. Só tem 2 pecados que eu vejo que não tem, que é para a morte. É o pecado
o pecado de blasfema com o Espírito Santo e a apostasia, apostatar da fé. Você é crente e agora virou Satanás, ou virou demônio, ou virou macumbeiro. Antigamente você servia a Deus, estava na igreja, profetizava, e está servindo aos demônios. Então, a Bíblia diz que nós não devemos orar por você. Se você está nesse estado, fica complicada a sua situação. Não vim aqui somente falar de vida, vim falar de consequência de rebeldia pela palavra de Deus. Amém? Não quero saber, apenas estou ensinando para você. Que Deus abençoe. Se eu expliquei aqui para você sobre batismo, depois eu vou falar o significado do batismo, tá bom? Só uma coisa, cara, também está te proibindo de batizar. Pergunta para ele se na mão dele tá furado. Né? Oi. Aleluia. Deus abençoe. Oi. Olha lá, aqui ó, tá falando oi aqui, fala. Oi, também eu tô comendo essa. Aí ó, tá vendo aí? É bênção de Deus. A Bíblia, ela não precisa, ela se explica, amém? O que nós temos que fazer é obedecer, não deixar... Ela falou goodbye. Shalom, Adonai. Deus abençoe.